Olá, amigo. Se você sofre de qualquer forma de disfunção erétil e sente que já não fica mais duro como antes, eu peço que pare tudo o que estiver fazendo e se concentre nessa rápida apresentação. Nos próximos minutos eu vou te ensinar um método simples, testado e comprovado que eu descobri e que vai te proporcionar as maiores e mais potentes ereções da sua vida já nas próximas 48 horas. E não importa qual seja a sua idade, se você sofre com problemas de ereção grave, ou se você deseja apenas adicionar mais energia e vigor à sua vida sexual. Nesse vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo de como resolvi meu problema de ereção para sempre, em apenas algumas horas, exterminando a verdadeira causa do problema e como você vai poder fazer o mesmo. E tudo isso sem medicamentos e suplementos caros que prejudicam o coração, como Viagra, e que não combatem a verdadeira causa do problema de ereção, sem ter que pagar mais de R$ 5.000 por um tratamento de reposição hormonal que não traz resultado. Bom, antes deixa eu me apresentar. Meu nome é Vicente, tenho 53 anos e sou de Campinas, São Paulo. Por muitos anos eu sofri com meu problema de ereção que me humilhou e quase destruiu meu casamento e minha vida. E o único motivo para eu estar te contando isso agora é que essa terrível experiência me fez descobrir a verdadeira causa do problema de ereção. Causa essa que é escondida a 7 chaves pela bilionária indústria farmacêutica que não quer que você descubra esse método secreto e que pode rapidamente mudar a sua vida. Agora, se você acha que isso é loucura ou bom demais para ser verdade, eu te entendo perfeitamente. Eu era igual a você. Ao testar isso em mim e depois de ver acontecer para outros 4.828 homens de todo o Brasil que resolveram definitivamente seus problemas de ereção, pessoas como o Valdemar Oliveira de Guarulhos, São Paulo, que diz: Olha, para mim foi impressionante descobrir que existia uma maneira natural de ter uma ereção quando eu quisesse sem ter que tomar remédios. Mas eu segui o seu método e resolvi meus problemas de ereção só com alguns itens simples do mercado. Por que eu não soube disso antes? Teria me poupado muito dinheiro e sofrimento. Eu já estava cansado de ter que gastar quase R$ 40 por um daqueles comprimidos para melhorar meu desempenho na cama. Eu e minha esposa estávamos em crise. Por causa disso, eu decidi tentar o seu método. Vicente, eu estou muito feliz com a escolha que fiz. Em 2 dias, eu tive as ereções mais potentes da minha vida. Eu não estou brincando, foi incrível. Agora, minha esposa está sempre atrás de mim. E isso não é problema, porque eu posso dar conta do recado quantas vezes quiser, até mesmo várias vezes ao dia. E Cláudio Soares, de Belo Horizonte, que diz: Antes de encontrar seu site, eu estava muito frustrado. Aqui em casa praticamente não existia mais sexo há uns 8 anos. O problema é que eu não podia tomar remédios devido a umas dores no peito que eu senti no passado. Esse é o grande diferencial de seu método Super Ereções que você compartilha em seu vídeo. Com ele eu não preciso comprar nenhum comprimido estranho, eu simplesmente sigo o passo a passo e obtenho resultados rápidos e potentes. Você salvou meu casamento e eu consegui conquistar minha mulher novamente. Muito obrigado. Estas são apenas algumas das quase 5.000 pessoas que já usaram o que aprenderam nesse vídeo para acabar permanentemente com problemas de ereção e ter desempenhos sexuais que jamais imaginaram, simplesmente em 48 horas. Agora, eu vou explicar exatamente como funciona o método que eu descobri em 1 minuto. Tudo começou alguns anos atrás, no dia 14 de maio de 2014, após mais uma humilhante tentativa frustrada de fazermos sexo. Eu nunca vou esquecer, era nosso aniversário de casamento e ela se arrumou toda para mim. Porém, na hora H, eu simplesmente não consegui. Ela tentou me ajudar, mas eu fiquei mais ansioso ainda. Honestamente, isso já vinha acontecendo há um bom tempo, mas dessa vez foi ainda pior. Eu pude ouvir ela falando baixinho no banheiro, frustrada outra vez. Como você pode imaginar, as coisas não estavam bem entre nós e ela andava deprimida por causa disso nos últimos meses. Eu odiava ver ela tão infeliz, e então no dia seguinte eu saí mais cedo do trabalho e comprei um par de brincos de ouro, que eu esperava que pudessem fazê-la se sentir melhor. Então, por volta das 4 da tarde, eu fui para casa para fazer uma surpresa. Estacionei o carro na rua de baixo para que ela não ouvisse o barulho e soubesse que eu estava em casa. Daí quieto, entrei pela porta dos fundos, passei pela sala, rumo à cozinha, mas algo estava errado. Da sala ouvi minha mulher soluçando. Me assustei e fiquei parado por um momento.
E aí eu ouvi ela dizer as palavras que me machucaram mais do que qualquer outra coisa em minha vida. Ela estava ao telefone com sua melhor amiga, a Isabel, e estava falando de mim. Mas é claro que eu amo ele, ela disse. Nós somos casados há 28 anos. Não é uma questão de amar. É outro motivo que me deixa muito insatisfeita. Ele simplesmente não faz mais do jeito que fazia, entende? Ele quase nunca quer transar. Parece ter medo e ontem, quando tentamos, ele não conseguiu outra vez. Eu não sei se é porque ele não sente mais atração por mim ou o que quer que seja. Me faz sentir feia e indesejada. E agora eu não quero nem mais tentar transar com ele. Mas talvez não seja eu. Ele está ficando mais velho. Eu acho que a razão disso é que ele não é mais o homem que costumava ser. Eu acho que é algo que eu preciso aprender a lidar, que serei insatisfeita e frustrada sexualmente pelo resto da minha vida. É claro, isso é muito triste, porque no fundo eu sei que ainda sou atraente. Para falar a verdade, outros homens me olham e dão em cima de mim o tempo todo. Claro, eu nunca faço nada, mas não posso dizer que eu não gosto disso. E digo mais, não posso deixar de imaginar como seria estar na cama com um homem de verdade, que tenha pegada. Um homem que não precise se preocupar se vai ter ereção. Um homem que pudesse realmente me satisfazer ao invés do Vicente. Nesse momento eu senti uma dor terrível. Lentamente, eu fui saindo, entrei no carro e dirigi até o shopping mais próximo e fiquei sentado no estacionamento por umas 2 horas, com lágrimas nos olhos, me esforçando para respirar. Ouvir ela falar daquela forma foi chocante, e quanto mais eu pensava nisso e quanto mais honesto eu era comigo mesmo, mais eu percebia que não devia ficar tão surpreso. O que ela estava dizendo era verdade. Nos últimos anos eu vinha sentindo cada vez mais dificuldades em ter ereções. Os comprimidos que eu tomava até ajudavam, mas eram acompanhados de tantos problemas. Para começar, eram muito caros. Eu estava pagando mais de R$ 30 por um único comprimido, o que significava gastar milhares de reais por ano. Dinheiro esse que eu não podia gastar assim, pois atrapalhava nosso orçamento. Isso sem falar na vergonha de comprar esses comprimidos. Ou o fato de que eles me davam náusea, faziam minha pressão subir e outros efeitos colaterais. E como minha confiança já estava tão abalada, eu fiquei ainda mais inseguro em ter relações sexuais. Eu não queria usar comprimidos, mas parecia que meu membro não funcionava mais sem eles. O que acabou gerando, tanto na minha esposa quanto em mim, uma grande insatisfação. Agora, devo dizer rapidamente que nem sempre foi assim. Nos meus 20 e poucos anos, eu era bastante conhecido pelo meu vigor. Eu durava a noite inteira, tanto com a minha esposa Luciana como com outras mulheres com quem estive antes de casar. Eu não sei quanto a você, mas para mim, fazer sexo todos os dias e ser capaz de durar o tempo todo que quiser e dar à minha mulher orgasmos múltiplos sempre foi um enorme orgulho. O que foi que aconteceu comigo? Como fui de um homem com imenso vigor para um broxa? Será que é a idade? Eu realmente não sabia. E foi por isso que, após ouvir minha esposa no banheiro e depois no telefone, eu tomei a desesperada decisão de usar cada minuto do meu tempo livre procurando uma solução para meu problema de ereção. Estudando como drogas como Viagra e outros comprimidos contra problemas de ereção realmente funcionavam, eu fiz toda esta pesquisa em segredo total. Chegava em casa por volta das 18 horas e me trancava no escritório até de madrugada. E durante este tempo, meu relacionamento com minha esposa ficou pior ainda. Ela não sabia o que eu estava fazendo e mesmo eu inventando todo tipo de desculpa, ela estava ficando com mais medo de eu estar me escondendo dela por não a amar mais. Eu dizia para mim mesmo que se eu descobrisse uma maneira natural de resolver meu problema de ereção, tudo teria valido a pena. Porque você já sabe que o sexo é componente vital do seu relacionamento em qualquer idade. É o que fortalece seu relacionamento e sua confiança. Bom, no começo minha pesquisa andou devagar e muitas fontes não levavam a nada. Eu dei uma olhada nas terapias de reposição hormonal e percebi que eram praticamente inúteis quando se tratava de problemas de ereção. Além disso, mesmo se eu estivesse na pequena porcentagem de pessoas que poderiam ser ajudadas pelas injeções de hormônios, eu teria de pagar mais de R$ 600 por cada injeção e mais de R$ 6.000 pelo tratamento completo. E isso sem considerar o fato de que os cientistas estão cada vez mais ligando as injeções de hormônios ao câncer de próstata e ataques do coração.
Claro, eu dei uma olhada nos remédios famosos para problemas de ereção, como Viagra, Cialis, Levitra e muitos outros menos conhecidos. Mas além do fato de serem todos incrivelmente caros, haviam tantos efeitos colaterais graves e de risco de vida relacionados a esses remédios que usá-los me aterrorizava. Eu também dei uma olhada em exercícios, porque sempre li que a atividade física é importante para a circulação sanguínea, mas não existe ligação alguma entre fazer exercícios e ter ereções à vontade sempre que eu quiser. Pense bem. Não existe nenhum exercício especificamente desenvolvido para ajudar no combate de problema de ereção, certo? Portanto, praticar uma academia poderia fazer bem no geral, mas não iria resolver meu problema de ereção. Ao final do meu primeiro mês de pesquisa, eu estava desanimado e pensando em desistir. Eu comecei a pensar que talvez eu estivesse mesmo destinado a viver o resto da minha vida frustrado sexualmente. Nos meus momentos mais depressivos, eu pensei em dizer a ela que me traísse de uma vez, mas então me lembrei da conversa ao telefone que havia ouvido. Como ela chorou. Como ela sentia como se eu não fosse homem de verdade. Como eu me senti humilhado. Eu sabia que deveria fazer absolutamente tudo o que pudesse para recuperar minha vitalidade, reconquistar minha autoestima e salvar meu casamento, tanto por mim quanto por ela. Então, eu intensifiquei ainda mais as minhas pesquisas, e graças a Deus eu fiz isso, porque a descoberta pela qual eu estava buscando já estava bem próxima. Algo que finalmente me daria a habilidade de alcançar potentes e duradouras ereções sempre que eu quisesse ter uma. E tal descoberta ajudou, desde então, mais de 4.000 homens a experimentar exatamente os mesmos incríveis resultados. Então, deixa eu te contar rapidamente como se deu essa revelação. Após um mês frustrante de estudo e testes, eu decidi que precisava dedicar mais tempo pesquisando sobre o que realmente causa nosso problema de ereção. Daí, comecei a estudar tudo sobre biologia e anatomia, de livros a artigos científicos e artigos de medicina. E foi aí que as coisas começaram a fazer sentido para mim. Veja bem, eu percebi que apesar do que a indústria farmacêutica dizia, problemas de ereção não são um grande mistério. É, na verdade, bem simples, e eu vou te dizer o porquê nesse exato momento. Primeiramente, uma ereção acontece quando os vasos sanguíneos em seu pênis relaxam e se abrem. Então, o sangue entra e fica preso em seu pênis, e a pressão gera uma ereção. Uma ereção é basicamente isso. Portanto, às vezes que você está tendo dificuldades para obter uma ereção, ou manter uma ereção, os vasos de seu pênis não estão relaxando completamente, o que significa que o sangue não consegue entrar no seu pênis e gerar uma ereção. A verdade é essa, é a única causa de praticamente todos os problemas de ereção. Pesquisadores da Universidade de Colômbia e várias outras universidades americanas já provaram isso, estudos após estudos. E quanto mais eu comecei a pensar sobre isso, menos sentido fazia para mim ter que depender desses comprimidos e suplementos que não resolvem a verdadeira causa do problema. Deve haver uma forma natural de relaxar esses vasos sanguíneos, eu pensei. Então eu continuei avançando e percebi que existiam diversas enzimas, aminoácidos e outros elementos químicos naturais que já estão dentro do nosso corpo, ou que estão presentes em muitos alimentos comuns e suplementos que você pode comprar no supermercado. Tudo isso significava que se eu pudesse encontrar a combinação certa desses alimentos e descobrir como fazê-los chegar dentro do meu corpo da maneira correta, fazia sentido que eles iriam imediatamente aumentar minha habilidade de gerar e manter ereções sempre que eu desejasse, e pelo resto da vida. Porque lembre-se, tudo o que é necessário para ter uma ereção são vasos sanguíneos relaxados, permitindo que o sangue flua para dentro do seu membro. Então eu escrevi todos esses alimentos e suplementos que contêm as diferentes enzimas e aminoácidos e fui às compras no mercado aqui perto de casa. E já na primeira noite eu comecei a testar diversas combinações desses alimentos e registrar cada uma delas em um diário. Bem, como você pode imaginar, levou algum tempo. Eu testei entre 30 e 40 combinações diferentes de alimentos, suplementos, sem nenhum resultado aparente. Mas mesmo que eu ainda não estivesse obtendo os resultados que eu desejava, eu continuei tentando, já que tudo isso fazia sentido e eu realmente não tinha mais nenhuma opção. Aí, no dia 23 de outubro de 2014, aconteceu. Eu estava sentado em minha mesa, escrevendo a combinação de alimentos e suplementos que eu estava planejando para o dia seguinte, quando eu de repente percebi que estava ficando extremamente duro.
Em 1 minuto eu tive uma das maiores e mais firmes ereções que eu já tive na vida, mais forte até mesmo de quando eu era adolescente. E você vai rir, mas a primeira coisa que eu fiz foi correr para a cozinha para encontrar com a minha mulher. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo, mas eu insisti tanto para ir para o quarto, e ela provavelmente estava aliviada de eu estar finalmente tentando ter relações íntimas com ela, que ela nem reclamou. E durante a próxima hora, nós tivemos o que foi, de longe, o melhor sexo que tivemos em 28 anos. Eu estava duro o tempo todo, sentindo uma ereção completa, e ela podia sentir isso também. E quando acabamos, ela me perguntou o que tinha acontecido, se eu tinha tomado Viagra ou algum outro medicamento. Não, eu disse a ela. E foi quando decidi contar para ela tudo o que estava fazendo. Eu contei sobre a conversa que eu tinha escutado, como me humilhou e me fez sentir péssimo, como eu estava tão desesperado para recuperar a minha vitalidade para que eu pudesse ter relações sexuais com ela novamente. E que essa era a razão de eu estar me trancando no escritório todas as noites. Bom, primeiro ela ficou com raiva, mas conforme expliquei todos os meus esforços, a sua raiva logo se transformou em compreensão e gratidão. E após meia hora de conversa, ela olhou para mim com um sorriso e disse: "Tudo bem, vamos testar sua descoberta novamente." Para ser honesto, eu fiquei um pouco nervoso quando ela disse isso, porque mesmo eu tendo ficado incrivelmente duro na primeira vez que fizemos amor, eu não tinha certeza se seria capaz de repetir apenas 30 minutos depois da primeira. Mas no momento em que ela me beijou, eu fiquei duro novamente. E após outra sessão de sexo duro naquela noite e mais 2 na manhã seguinte, eu voltei ao meu escritório e olhei meu diário. Porque mesmo com esses resultados incríveis, eu vinha tentando várias combinações diferentes e precisava saber exatamente qual tinha sido a fórmula milagrosa que eu havia usado. Felizmente, não demorei muito para descobrir. Então, eu simplesmente repeti aquela que tinha usado na noite anterior, fazendo um lanche com alimentos que contêm aminoácidos e enzimas que eu desejava. Na mesma noite, enquanto jantava com minha esposa, eu tive outra enorme e potente ereção. Agora eu vou te poupar dos detalhes, mas digamos que nos próximos 30 dias só havia uma atividade que eu e minha esposa estávamos fazendo no tempo livre, e eu estava maravilhado com tudo aquilo. Animado e impressionado com o fato de que cada vez que minha esposa ou eu queríamos ter relações e eu conseguia obter uma ereção completa e potente em questão de segundos. Além disso, o que percebi é que não era apenas um determinado alimento que estava resolvendo o meu problema de ereção, eram os aminoácidos, enzimas e proteínas específicos que os alimentos continham. O que significava que mesmo que eu trocasse algumas coisas e tentasse combinações diferentes desses alimentos, os resultados eram incrivelmente consistentes e impressionantes. Para ser sincero, eu comecei a ter ereções frequentemente até demais. Eu estava ali sentado no meu trabalho e, de repente, bum, eu ficava duro novamente. Então eu tive até que modificar o plano de alimentos que eu estava seguindo e reduzir o meu consumo. Isso não foi difícil, e eu escrevi meus resultados novamente no diário. Foi então que meus amigos começaram a me perguntar sobre minha renovação de energia, porque eu estava feliz e confiante como nunca. Eles me perguntaram o que estava acontecendo. E mesmo que fosse um pouco complicado explicar, eu estava tão orgulhoso de minha descoberta que pensei, por que não? E compartilhei meu segredo. Foi engraçado, porque cada um deles quis tentar imediatamente a minha fórmula de ereção. Então eu escrevi tudo em um guia passo a passo e fácil de seguir, e disse a eles quais simples alimentos, suplementos que eles precisavam adicionar na sua alimentação. Eu expliquei para eles como combinar tudo para uma rápida absorção pelo corpo. Quais tomar com o estômago cheio e quais tomar com o estômago vazio, e até mesmo instruções de como modificar o sistema de acordo com as necessidades de cada um para que eles não tivessem que se preocupar em andar por aí com uma ereção constante, mas pudessem obter uma super ereção sempre que quisessem. Alguns dos meus amigos duvidaram de mim no início porque parecia fácil demais, mas dentro de 48 horas após experimentar minha fórmula natural de ereção neles mesmos, cada um deles me ligou ou me enviou uma mensagem para compartilhar seu espanto do quão bem havia funcionado. Meu amigo Carlos me ligou chorando e contou que vinha sofrendo com problemas de ereção nos últimos 8 anos. Ele me disse o quanto estava infeliz e o quanto seu casamento tinha se tornado um inferno e como meu método tinha sido um milagre,
oferecendo a ele o melhor sexo de sua vida nas primeiras 24 horas de teste. Outros amigos que diziam que nem mesmo tinham problemas em ter ereção também quiseram experimentar por curiosidade. Disseram que nunca havia sentido nada sequer parecido e que as ereções agora eram tão incrivelmente completas e prolongadas que aumentaram sua energia e seu apetite sexual como nunca. E quanto mais amigos compartilhavam comigo, e mais amigos deles me ligavam para agradecer e dizer que isso tinha mudado suas vidas, eu percebi que precisava levar essa descoberta para a maior quantidade de homens possível. O que me levou ao motivo pelo qual esse site foi criado e a apresentação que você está assistindo agora. Olha, num primeiro momento, eu até pensei em vender essa fórmula natural caseira para uma indústria farmacêutica, mas de jeito nenhum essas indústrias de medicamento estariam dispostas a compartilhar o que eu descobri, uma vez que eles nunca quiseram realmente resolver o seu problema de ereção. Eles querem que você continue comprando seus remédios para que possam continuar ganhando bilhões com a sua condição humilhante. E por eu não ter mais nenhuma ideia de quem procurar, eu notei que a melhor maneira de compartilhar minha descoberta era criar este site e distribuir o método natural que eu tinha usado para o maior número de pessoas, que é exatamente o que eu vou fazer agora. Eu chamo o meu método de superereções. É o único método completamente natural e 100% testado para resolver rápida e permanentemente seu problema de ereção. E, ao mesmo tempo, devolver a você a potência e a vitalidade que você pensava ter perdido para sempre. Dentro dele, você vai encontrar uma lista completa de diferentes aminoácidos, enzimas e proteínas para serem adicionadas à sua alimentação. E você também será informado sobre quais alimentos e suplementos contêm esses elementos biológicos que aumentam o seu fluxo sanguíneo e relaxam os vasos em seu membro. E você verá exatamente como e quando combiná-los a cada dia para resultados mais rápidos. O bom é que você pode escolher e usar as combinações de alimentos como desejar, e sem ninguém sequer imaginar que você está tratando o seu problema de ereção. Dentro do Super Ereções, você também vai encontrar detalhes de como modificar o programa de acordo com as suas necessidades para ter ereções sempre que quiser. Ou se você não tem problemas de ereção e deseja apenas ter ereções mais potentes e completas, você poderá ajustar facilmente o programa a um nível que seja bom para você. Esse método é 100% natural, 100% livre de efeitos colaterais e tem 100% de eficácia comprovada. Tudo que você precisa é de alguns itens comuns e baratos que você pode encontrar facilmente no mercado. E você não apenas já consegue resultados nas próximas 24 a 48 horas, mas eles são vitalícios, para sempre. Isso porque, uma vez que aqueles vasos são relaxados repetidamente usando o método, eles começam a permanecer relaxados, sem nenhuma ajuda extra. Eu recomendo que você use esse programa de forma prolongada, porque não há motivos para não continuar. Vai melhorar o fluxo sanguíneo em seu corpo e é bom para você, mas de qualquer maneira, continuar ou não é completamente opcional. Você pode usar por 2 semanas e ter as melhores, mais completas e praticamente instantâneas ereções pelo resto da sua vida. Imagine poder ter ereções poderosas e imediatas sempre que quiser. Sentir aquela incrível sensação de confiança que vem do fato de você saber que é um homem forte e poderoso. Isso é o que mais de 4.000 outros homens como você já fizeram. Pessoas como o Osmar, do Rio de Janeiro, que diz: Olá, Vicente. Estou enviando esse e-mail para agradecer por ter disponibilizado seu método ao público. Eu sei que deve ter sido um pouco vergonhoso colocar seu nome nele, mas de verdade, você merece uma estátua por ele, cara. Como você foi tão honesto sobre suas dificuldades, eu vou ser honesto com você também. Antes de conhecer seu site, tinham se passado 3 anos da minha última ereção, sem brincadeira. Eu tentei remédios para problemas de ereção, injeções de hormônios e tudo mais. Depois de seguir o seu método, em 4 dias eu estava tendo múltiplas ereções por dia, e desde então eu não tive nenhum problema em deixá-lo de pé. Depois que mostrei o seu método para meu médico, ele ficou maravilhado e disse que fazia muito sentido, pois estava naturalmente relaxando as veias do pênis, permitindo a entrada do fluxo sanguíneo novamente. Bom, é isso. Estou escrevendo para você para que mostre para qualquer pessoa que esteja pensando em comprar seu método. Faça agora. De verdade.
Essa é uma das maiores bênçãos da minha vida e serei eternamente grato. E Pedro, de Salvador, que escreveu: vou começar dizendo que eu testei o seu guia mais por curiosidade, porque eu geralmente consigo ter uma ereção normal aos meus 60 anos. Mas, minha nossa, eu estou feliz por ter testado. Uma coisa é ter uma ereção normal, e outra, bem diferente, é experimentar uma ereção firme e completa seguindo o seu guia. Era como se eu tivesse uma fonte de energia pulsante lá embaixo, entende? Eu também percebi que meu desejo sexual aumentou muito por causa disso, e a minha mulher tem enlouquecido, agora ela vive atrás de mim. Você é o cara, Vicente. Agora que você já notou o quão efetivo é o método Super Ereções e o fato de que, comprovadamente, ele funcionou para outros 4.828 homens como você provavelmente entende por que eu iria inicialmente vender esse guia por R$ 600. Se você pensar bem, esse seria mais ou menos o custo para tomar um mês de Viagra, Cialis ou qualquer outro remédio para problemas de ereção, que poderia te ajudar no curto prazo, mas que jamais iria resolver seu problema de impotência. Então, considerando tudo isso, deveria estar claro porque eu acho que R$ 600 pelos Super Ereções é um valor mais do que justo. Mas apesar de eu gostar de ser pago pelo meu trabalho, não se trata apenas de dinheiro nesse caso. Eu me lembro como era ver meu relacionamento se tornar um inferno, de sentir minha esposa e eu se afastando mais e mais simplesmente por não existir nenhum contato físico. Eu ainda lembro do telefonema, da humilhação de saber que estava pensando em outros homens porque eu simplesmente não conseguia satisfazê-la ou ser o homem que ela merecia. Era o pior sentimento do mundo e algo que nenhum homem que se preze jamais deveria ter que passar por isso. E é por isso que eu não poderia de jeito nenhum pedir para você pagar R$ 600 pelo método Super Ereções. Nem R$ 500, nem R$ 400. Eu não vou pedir R$ 300 por esse guia testado que já foi usado por mais de 4.000 homens assim como você. Se você agir agora, apenas nos próximos minutos, você pode obter o método Super Ereções com as listas completas de alimentos, a lista completa de componentes, o guia para combiná-los, as quantidades de porções diárias e todo o resto, por apenas um pequeno investimento que irá me ajudar a manter esse site funcionando. E você ainda vai poder parcelar em até 12 vezes, se preferir, por um dos sistemas de pagamentos mais seguros do Brasil. Clique agora no botão logo abaixo desse vídeo. Você será direcionado para a página de pagamento, uma plataforma segura e certificada. Então, basta preencher as informações básicas que serão solicitadas. E logo na próxima página, você vai ter acesso imediato ao programa completo Super Ereções, as listas, os guias e tudo mais. Você pode visualizar o programa inteiro de qualquer computador, smartphone ou tablet, ou baixá-lo ou até mesmo imprimir. É todo seu e você pode começar a usar em menos de 2 minutos a partir de agora. Além disso, para tornar sua decisão ainda mais fácil, eu vou te oferecer uma completa garantia de 100% do seu dinheiro de volta em 30 dias. Funciona assim. Você clica no botão abaixo deste vídeo, obtém tudo o que está incluído neste guia e começa seu teste hoje mesmo. Você terá então um mês inteiro para testar a potência, a resistência e rapidez do programa de Super Ereções que eu criei. Leia todo o guia, siga as simples instruções contidas dentro dele e eu garanto que você ficará maravilhado com as completas e imediatas ereções que você poderá obter sempre que desejar a partir de agora. E se você não estiver feliz com o seu pequeno investimento por qualquer motivo que seja, mesmo se o programa funcionar perfeitamente, mas você ainda estiver tendo um dia ruim, tudo o que você tem a fazer é enviar um e-mail para o endereço que está dentro do guia e eu vou imediatamente reembolsar toda a sua compra sem perguntar nada. Então, em outras palavras, eu vou assumir todo o risco aqui, o que significa que você não tem nada a perder. O método Super Ereções vai mudar sua vida para sempre. Ele vai acabar com as questões íntimas com as quais você pode estar sofrendo. Ele vai te dar uma onda incrível de confiança e energia e te fazer sentir um homem completo novamente. Mas se você está pronto para começar, você realmente precisa agir agora. Sinceramente, eu não sei por quanto tempo ainda vou continuar fazendo o que estou fazendo aqui. A qualquer momento eu posso ser impedido de continuar, pois estou batendo de frente com a bilionária indústria farmacêutica. O que significa que se você voltar a este site amanhã e perceber que esta apresentação foi retirada do ar,
eu sinto dizer que não haverá mais nada que eu possa fazer por você. Mas por que você deveria esperar ou adiar esse investimento? Você não corre absolutamente nenhum risco. Seus resultados são garantidos e você pode resolver totalmente seu problema de ereção em menos de 48 horas a partir de agora. Por fim, a escolha é sua, mas esse vídeo irá acabar em 20 segundos. Então, você precisa decidir rápido. Você pode simplesmente sair desta página e continuar seu dia. Tudo bem, mas se você sofre com problema de ereção, o que vai mudar em sua vida? Você vai continuar gastando milhares de reais por ano em medicamentos que têm centenas de efeitos colaterais escondidos? Ou você vai simplesmente continuar sofrendo, se sentindo frustrado e continuar vendo sua vida amorosa piorar? Porque sinto muito, mas essa é apenas a realidade por trás de todas essas decisões. Clique no botão abaixo deste vídeo e experimente o método Super Ereções, agora mesmo, sem nenhum risco. Dentro de 48 horas, você vai ter as mais fortes e completas ereções da sua vida, sempre que quiser e sem nenhum remédio, erva estrangeira estranha ou tratamentos com hormônios. Você também merece isso. Obrigado por ouvir minha apresentação. Ainda está aqui? Não tem problema, eu entendo perfeitamente. Muitas pessoas ficam com dúvidas após assistir a esse vídeo, especialmente por acharem tão chocante o fato de poderem resolver seus problemas de ereção sem nenhum remédio. Para ajudar a clarear as coisas para você, o que vou fazer agora é responder algumas perguntas mais comuns que recebo sobre os superereções. 1. Como exatamente esse programa funciona mesmo? Bem, como eu mencionei, todo o segredo em obter e manter uma ereção está nos vasos sanguíneos de seu pênis estarem relaxados. Quando isso acontece, o sangue flui para dentro, enche suas cavidades e você fica duro. Quando você tem problema de ereção, esses vasos não estão relaxando como deveriam e, como resultado, o sangue não consegue passar, proporcionando ereções fracas e menos firmes, ou você não consegue nem mesmo ter uma ereção. Na verdade, existem diversas enzimas, aminoácidos, proteínas e outros químicos orgânicos que são encontrados em vários tipos de alimentos e suplementos comuns, que são muito baratos e estão disponíveis no mercado, e que vão naturalmente relaxar os vasos de seu membro e permitir o fluxo de sangue para dentro. Uma vez que isso acontece, sua disfunção erétil desaparece e você consegue obter ereções sempre que quiser, como se fosse adolescente novamente. 2. O que exatamente está incluído no programa Super Ereções? Dentro do Super Ereções, você vai obter uma lista detalhada de quais alimentos e suplementos comuns contêm as enzimas, aminoácidos e proteínas que você precisa para relaxar os vasos sanguíneos do seu pênis naturalmente. Mais importante, eu vou te mostrar como combinar tudo para obter os resultados que você deseja rapidamente. Você também vai aprender como modificar o programa inteiro para um nível que seja ideal para você. Isso é importante, porque muitos homens, após seguir esse guia por alguns dias, têm ereções muito frequentemente e eles precisam se acalmar um pouco. Então, eu vou te mostrar o que fazer se isso acontecer, para que você tenha um nível perfeito de excitação em todos os momentos. 3. Quanto tempo normalmente leva para eu obter resultados? Bom, geralmente você vai perceber sua primeira ereção potente dentro de 24 a 48 horas de início do programa. Depois disso, você vai notar que será capaz de ficar duro quando necessário e que essas ereções vão durar o quanto você quiser que elas durem. 4. Mais uma vez, quais são os termos de garantia? Compre o Super Ereções agora, clicando no botão que está abaixo desse vídeo. Você vai ter as listas de alimentos, o guia para combinar tudo, as porções diárias e tudo mais que já mencionei. Então, você terá 30 dias completos para testar o programa, sem absolutamente nenhum risco. E se por qualquer motivo ele não funcionar do modo como eu disse que iria, ou você simplesmente mudar de ideia por qualquer motivo que seja, você apenas me manda um e-mail e eu te reembolso o valor total do investimento sem nenhuma pergunta. Então você não tem nada a perder aqui. 5. Tudo bem, eu estou dentro. Como eu começo? Fácil. Apenas clique no botão que está embaixo deste vídeo. Então, em 2 minutos, você vai ter acesso ao programa completo. Você vai ser capaz de ver tudo do seu computador, seu smartphone ou tablet.
Você também vai poder baixar tudo em seu computador ou imprimir se achar melhor. 6. Quais as formas de pagamento? Ao clicar no botão abaixo, você poderá escolher entre cartão de crédito ou boleto bancário. Se optar pelo pagamento com cartão, receberá todo o material em seu e-mail logo após a sua compra. É importante ressaltar que, para manter a discrição, o nome do produto não irá constar na fatura do seu cartão, ok? Se optar pelo pagamento por boleto, poderá levar até 3 dias úteis para o banco processar o seu boleto e liberar o seu pedido. 7. Mais alguma coisa que eu preciso saber? Uma última coisa que eu posso mencionar para as pessoas que estão começando a testar os super ereções é o quão discreto ele é. Pense, ao invés de ficar na fila do caixa da farmácia para comprar seus medicamentos contra problemas de ereção ou de sua esposa saber que você está tomando esses comprimidos e te julgar, você simplesmente adiciona alguns itens comuns na sua alimentação da maneira como eu explico no guia e você tem resultados fortes e comprovados para o resto da sua vida. Clique no botão abaixo agora e acesse os Super Ereções nos próximos segundos. Eu mal posso esperar para ouvir sua história de sucesso. Vamos lá, clique aí.